Boa noite a todos, Vanderlei, Shabbat Shalom para quem é de Shabbat Shalom. Na verdade agora é Shavua Tov, uma boa semana para todos. E, poxa, dia 11 hoje eu estou fazendo aniversário, né? E de ontem para hoje várias coisas foram ministradas ao meu coração, né? E eu me lembrei de uma palavra que eu estou querendo compartilhar aqui, mais um Fala Dedei, vou colocar lá. E o objetivo não é a minha aparência. Eu estou aqui na sauna eu sempre fico meditando, né? Principalmente como eu estou agora, sozinho. Então, eu estava aqui meditando agora, né? E aí as coisas que aconteceram essa semana e ontem também. E aí eu começo a pensar em uma coisa que eu queria falar é para a pessoa aqueles que já tiveram numa igreja, que tiveram contato com a Bíblia, a palavra de Deus, que se revoltaram por causa de pessoas, de olhar para homens, de não se aprofundar na verdade. E aí eu percebi também que muitas palavras são ministradas e a letra é usada porque ela é para matar a carne, para que o espírito vivifique. Mas ela é usada, às vezes, de uma forma, talvez até a pessoa nem saiba, vai num estilo e acaba colocando o peso, distorcendo a mensagem. E a mensagem de Cristo, que a doutrina única que tem dos apóstolos, não é de homens, não é de igrejas, não é de denominação, é o contrário, né? Obra da carne está dizendo lá, partido. Partido é obra da carne. Então, se eu sou do MDB, se eu sou do PT, se eu sou do PL, isso é partido. E quando eu sou de uma igreja tal, da igreja outra tal, se torna partido. Parece que cada uma tem uma doutrina, um estilo. E eu meditei muito ontem, aí já não foi ontem, foi antes de ontem. Foi um amigão, esteve lá em casa e eu partilhei com ele uma palavra fantástica que está em Efésios 4. E quando aquele capítulo 4, ele está falando para todos sobre a unidade da fé. Então, hoje quando alguém se levanta para falar alguma coisa da palavra, se ela é um evangelista, se ela tem um ministério de doutor, de ensino, de mestre, de pastor, seja qual for, só tem um foco que Deus deu unção, né? Nunca é por causa de um curso de teologia, é ao contrário, a teologia não é de Deus. Aliás, escola não é de Deus, hospital não é de Deus, mas isso é outro assunto, né? Isso até dá controvérsia, mas é bom para tu pensar. Por quê? Na hora que ele dá esses dons, é para que todos aqueles que crêem em Cristo têm que crer no Cristo que é a palavra, que se fez depois, encarnou, né? Mas ele é a palavra, tudo foi feito pelo poder da palavra. E ele, como sendo a palavra, ele usa todos esses ministérios só por um objetivo. O ministério de socorro, o de profeta, só tem um objetivo, é instruir o povo de Deus, instruir aqueles que fazem parte do reino dele, para que eles tenham o conhecimento pleno de quem é Cristo. Por isso que ele começa falando, só tem uma fé, um só batismo, um só Espírito. E aí ele começa falando sobre isso. Então, se o povo da Universal, o povo lá da Advec, o povo lá do pastor João Ribe Palharim, do R.A. Soares, se cada um tem uma visão, como Fragale, se cada um tem uma visão e um entendimento, a igreja toda, porque todos esses se dizem que é de Cristo, o católico se diz que é de Cristo. Eu já ouvi falar que é o seguinte, que eu concordo plenamente, a coisa mais difícil é falar de Cristo para quem acha que tem Cristo. Só que quem tem Cristo tem que ter uma unidade de pensamento e de fé.
Não pode ser diferente. Pensa comigo. Pensa, por isso que não há denominação. Quando ele diz que quando ele voltar, ele vai levar um, terão dois no campo e levará um, ele está dizendo que isso representa que um é do reino. E aquele outro um, que talvez seja milhares e milhares de milhões, não sei, não é do reino. Então ele vai levar o que é do reino, aquele que crê. Mas crê em quê? Crê no que Deus diz. E aí vocês veem o absurdo, que é alguém anulando, chamando de Antigo Testamento. Olha que loucura. Yeshua está em toda a Torá. Ele está de Gênesis a Apocalipse. A verdade é que ele é o centro de toda a palavra. Todos os livros que foram escritos têm uma função: revelar Cristo e o poder dele. Todos eles mostram isso. Quem propicia a nossa salvação é aquele que está como a tampa, o propiciatório na arca, que vinha a Shekinah de Deus para falar com Cohen Gadol. E aí vocês veem que é uma loucura. Como é que pode eu querer dizer, se tem uma coisa que foi escrito com o dedo de Deus, se tem uma coisa que é com o toque do dedo de Deus e escrito, porque é só a gente olhar essas coisas maravilhosas como mar, terra, céu, tudo foi criado, mas pelo poder da palavra. Se tem uma coisa que foi o toque, foi os mandamentos dele, que na época lá representava o que iria acontecer, já prefigurando o que iria acontecer quando Cristo viesse, que é o Pentecoste, que é o Espírito Santo, que é ele que nos guia hoje, com a lei no coração, já não mais na tábua, não na circuncisão do prepúcio, mas na tábua do coração. Então é tudo bonitinho. Se tiver uma controvérsia do Novo Testamento, da Nova Aliança, com a Antiga, rasga. Então não é de Deus essa palavra, porque encaixa tudo. Então quando eu estou falando para vocês, lá em Efésios 4, que ele começa falando sobre isso, aí ele fala que ele deu dons aos homens, e com esse intuito, porque eu deixo de ser um menino que estou angustiado, estou com um problema de uma doença física, estou nada, está amarrado. Alguém está com problema de uma doença física, está com problema sentimental, está com problema de dinheiro, está com problema de seja do que for, de todas as áreas, né? Aí ela fica vulnerável, aí escuta aí vai numa igreja, que é uma igreja lá, aí vai num centro de macumba, aí vai numa outra, aí vai no budismo, vai nisso. Não estou falando mal de nenhuma, estou respeitando. Eu só estou dizendo que as pessoas, elas estão perdidas, elas estão indo por vento de doutrinas. E quando a pessoa é eloquente, fala bem, aí babou. Aí quando a gente vê, são pessoas que ficam cegas, adorando ídolos, que são seres humanos. Aonde eu posso colocar minha cara num letreiro e dizer, venha ver Cristo? Aí eu queria falar de um princípio fantástico, que é quando Cristo fala do amor dele, as pessoas deturpam. Mas sem falar de religião, falando agora do que aconteceu, que ontem eu tive numa palestra, tinha um deles era um bilionário, os outros todos bilionários, uma palestra que eles são homens de negócio. A palestra era voltada para negócio. Quando chegou o último, que foi esse bilionário que ele falou, ele virou e falou assim, vocês perceberam que a gente não falou de negócio? E eu já tinha percebido há muito tempo. Aliás, eu já estava amando. Por quê? Porque eles falaram sobre estrutura, sobre fundação, sobre base. Não tem como uma vida ser próspera sem uma fundação já próspera, uma fundação reta, compromissada com o projeto. E o tema era acordo.
Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Aí eles começaram, teve um que falou especificamente de família. Então ele falou da importância da escolha de uma pessoa que vai caminhar contigo, que é um esposo ou uma esposa, mas ao mesmo tempo ele também falou como é importante, também não está só. Ali tem propósitos que são unidos. E queira ou não queira, ali eles estão ganhando muito dinheiro, vão ganhar mais ainda, mas está só abençoando pessoas que estão perdidas. Porque às vezes a gente fecha uma aliança, quando vai ver é só briga, só discussão. Como é que uma casa dividida prospera? Não prospera. Olha, até ladrões, se for fazer um assalto e tiver briga e desordem e insubmissão, não estar debaixo da mesma missão, do mesmo propósito, não tem jeito, dá errado. É um exemplo bem grotesco para vocês verem, porque é um princípio. Não importa se é para o bem ou para o mal, mas é um princípio. Então ele falou disso, aí ele tratou de paradigmas, que eu posso dizer que são crenças. Então, às vezes, as pessoas, os próprios crentes, como eu iniciei falando, que já esteve na igreja, hoje estão machucados, às vezes estão com medo de ir para o inferno. Pô, não está entendendo a palavra, não está entendendo Cristo. Cristo é amor, ele só tem um foco, salvar. O prazer dele é perdoar. Esse é o prazer dele. Mas muitas vezes é deturpado. Quando ele diz assim, ó, aquele que não crê, já está condenado. Ele não está falando que quer mandar o outro para o inferno, outro aceita Jesus, ou vai ver nada disso. Ele só está dizendo, agora vamos trazer para o lado que eles fizeram ontem. Que se eles temem a Deus, é problema deles. Mas eles não foram pregar Cristo falando, mas eles foram falar do seguinte, de princípios. Então ele quebrou muitos paradigmas. Um deles é esse. Se eu não obedeço a princípios, que eu posso chamar de mandamentos, de ordenanças, que são fundamentais para você ter sucesso, você não vai ter sucesso. É o que Cristo falou. A grande penalização, ao grande sofrimento, como eu falei, de uma pessoa que está angustiada, tal, é porque ela não tem a palavra dentro dela, ela não tem o Espírito de Deus, ela não nasceu dos princípios, das ordens de Deus. Deus nunca deu uma ordem que seja para o mal. Ele nunca vai falar para mim, vai lá, pega aquela mulher lá, deixa tua esposa estar em casa, ela não está bem, vai lá. Nunca ele vai falar isso. Ele nunca vai ficar falando para mim, vai lá, fuma uma maconha, não vai te fazer mal não. Pode fumar, não tem problema, maconha é leve, não é cigarro, cigarro é mais pesado, fuma maconha não tem problema nenhum. Esse negócio que dizem que despertam a esquizofrenia, isso é papo de ciência, não liga para isso não. É só uma festinha, vou cheirar só um pó, é rápido. Como é que Deus fala isso para alguém? Não fala nunca. Deus nunca vai dar uma direção furada. E aí tem pessoas que têm mania de dizer que a graça de Deus é que me salva. E é óbvio que é. Nunca foi assim, nunca foi diferente disso. Só que a graça é uma coisa. Quando Deus dá ordem, é outra. A ordem é para ser próspero. Ele não precisa da pessoa fazer nada para salvar alguém. A maior prova é quando estava aquele ladrão do lado dele e ele falou, meu Deus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Cristo é o Senhor. E por esse fato, na mesma hora, é o homem que a gente mais tem certeza que está salvo. Porque Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então vocês veem que coisa tremenda. Então já sabíamos que é pela graça. Mas não porque a gente não tenha poder de obedecer os mandamentos. É porque a gente sabe que em algum momento a gente acaba desobedecendo. Uma palavra dura, sendo soberbo, às vezes colocações que ferem o outro, a fofoca.
de uma forma polida, não, só para ajudar fulano, eu queria falar com você. Pô, a fofoca ele abomina. Então, na verdade, ele até fala, se vocês pecarem, tem um advogado. Mas uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, na verdade, ele quer salvar. Salvar é eu crer nele. Mas se eu creio, eu não posso chegar aqui e falar para vocês que tudo, de Gênesis a Apocalipse, o que foi falado por Deus, pelo Senhor Jesus, não tem uma coisa errada e furada. É só orientações com amor. Quando Moisés chegou e falou, escolha o caminho da vida, da obediência. É isso que ele falou. Pô, escolha seguir o que Deus está mandando. Não escolha seguir o que Deus não está mandando, o caminho da morte. Então vocês veem que Deus é assim, é só amor. Não tem paz, não tem alegria, sem estar na palavra de Deus. Mas como eu não tenho o poder de cumprir, até nascer de novo, porque depois que eu nasci de novo, eu vou dizer para vocês, eu não traio minha mulher, não é por causa dela. Não é por causa dela. Não tem nada a ver com isso. Desde que eu tive meu encontro com o Senhor, eu não traio a Ele. Aí é que tá. Eu não traio as alianças que eu formo. Eu não traio. Não tem essa. Como é que diz que tem o amor de Deus e rouba fulano? Azar a mulher de fulano. Não dá. Então, era isso que eu queria falar com vocês. E ontem, de uma forma muito maravilhosa, nessa palestra, eles quebraram vários paradigmas, várias crenças mentirosas que escravizam a pessoa e ela não cresce. Olha, maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. É isso. Deus é amor. Então, tudo que ele fala, o maior amor é a verdade. Mentira, enrolação, engano, um alívio para alguém, não. Não salva, não liberta, não cura. E aí tem uma coisa, Cristo fala, quando ele fala, ele não fala para dizer, faz senão tu vai morrer, vem para cá, ele não faz nada disso. Não é por promoção, é por atração. É por atração. É aqueles que vê nele a verdade, que vê nele a paz, que é a única coisa que o homem precisa, porque o mundo vai ter aflição. Esse corpo aí, ó, hoje, mais um ano de vida, cabelinho branco, vai se corromper. Mas o que eu preciso é de paz para enfrentar todas as dificuldades. Você receba a paz de Cristo. Beijo no teu coração, tamo junto.